Olá, começando o Hiperbusiness, o seu programa de economia e negócios na programação da Hiperfilmes dentro do canal NET Cidade. Mas hoje estamos recebendo o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, vereador Nicanor Lopes, do PSDB. Vamos falar sobre a atuação do presidente da Câmara no complexo político em Ribeirão Preto. Nicanor, obrigado pela presença aqui no Hiperbusiness. Você sendo pela primeira vez presidente da Câmara de Ribeirão Preto. Qual a importância desse cargo? Eu agradeço o convite, parabéns pelo programa. Sempre que tenho oportunidade, assisto. Você trazendo sempre assuntos importantes para a nossa cidade. Ser presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto é muito importante. É o segundo poder constituído no município. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E o Legislativo é a caixa de ressonância da sociedade, onde a população vai, um número grande de munícipes que procuram a Câmara, que fala com os vereadores, que leva as suas demandas, as suas reclamações, as suas sugestões. E o Legislativo tem que estar envolvido em todos os assuntos importantes da nossa cidade. Antes de ser presidente, eu sempre procurei, além das funções de vereador, que é fazer projeto de lei, fiscalizar o executivo, acompanhar a execução orçamentária, mas participar ativamente, principalmente na área do crescimento da nossa cidade. Então, eu entendo que, como presidente da casa, eu vou poder fazer isso com maior intensidade. O presidente da Câmara, na prática, também é o segundo vice-prefeito de Ribeirão Preto, né? E a Câmara também já tem aprovado um projeto que, segundo o vice-prefeito que eu digo, porque na ausência do prefeito e do vice-prefeito, quem assume é o presidente. Na linha sucessória é o presidente do Legislativo. É o presidente da Câmara. Também tem essa importância e isso há que se levar em consideração. Mas há um projeto de lei que, inclusive, afeta algumas cidades que, de acordo com o último censo do IBGE, poderão ter o aumento de cadeiras de vereadores no plenário da Câmara a partir da próxima legislatura. O que o senhor pensa a respeito desse projeto? Há críticas dizendo que serão vereadores demais para Ribeirão Preto. Há críticas também, há pessoas que falam que Ribeirão Preto já precisa de uma quantidade de 27 vereadores, salvo engano, para qual seria o número de parlamentares no Legislativo Municipal a partir da próxima legislatura. O que o senhor pensa a respeito desse projeto e dessa possibilidade? Bom, primeiro foi uma emenda constitucional aprovada no Congresso Nacional, que para a próxima legislatura o número de cadeiras seria de acordo com o censo de cada município. E os municípios acima de 600 mil habitantes, até um número que agora eu não me lembro, poderiam ter até 27 cadeiras. E o duodécimo percentual destinado ao Legislativo, que era de 5%, diminuiu para 4,5%. Então, o que o Congresso Nacional fez? Ele diminuiu o gasto com a emenda constitucional e aumentou a representatividade. Eu vou dizer o que eu penso, Nicanor. Pessoalmente, e que entendo o parlamentar. O parlamentar, ele é eleito, primeiro, para garantir o direito do cidadão. Quando nós fazemos leis que garantam o direito do cidadão, ou que faça a inclusão dele em políticas públicas, ou na área social. Então, essa é a função, o princípio que eu entendo do legislador. E quando há a possibilidade de você aumentar a representatividade, que segmentos da sociedade possam disputar a eleição no ano que vem e ir para a Câmara representar o seu setor, eu entendo que nós não podemos tirar esse direito. Que à medida que nós fiquemos contra, parece que a gente está criando uma reserva de mercado. Olha, existe 20 lá, esses 20 não querem dar chance que outros segmentos. Eu, por exemplo, quando fui eleito a primeira vez, eu fui eleito num segmento de pequeno comércio. Eu era, na época, um pequeno comerciante e a união dos pequenos comerciantes fez com que eu conseguisse um mandato lá na Câmara.
E depois aí a gente amplia, você começa a pensar como um todo a cidade e criar projetos que atendam a cidade como um todo. Então eu vejo que esse aumento da representatividade vai levar para a Câmara representantes de outros segmentos da sociedade que nunca tiveram chance de participar. A expectativa é de que o impacto no orçamento da Câmara, com esses novos vereadores que teriam que ter seus assessores, seus motoristas, tem que se comprar carros e colocar à disposição, correspondências e todos os custos, né? Qual seria o impacto disso? Não, isso não muda nada, porque hoje a Câmara tem 4,5% para fazer isso tudo e terá os mesmos 4,5%. Vai ter que se virar. Vai ter que cortar o gasto. Hoje, por exemplo, a despesa que você tem para atender 20, ela é a mesma despesa para atender 27. Então, nós vamos ter mais vereadores e menos assessores. Entendeu? Inclusive, há uma anotação feita pelo Tribunal de Contas que equilibra, que diminui o número de livre nomeações e aumenta o número de concursados. E isso nós vamos fazer. Eu vou tomar essa medida durante esse ano, nós vamos fazer essa adequação e o mesmo número de assessores que ficar na casa serão divididos por 27 vereadores. Livres nomeações são os comissionados. Os comissionados. Então do ponto de vista da despesa do Legislativo, não tem como, é constitucional. Entendeu? Então, o que pode mudar é aquilo que eu te falei, você vai ter uma participação maior, aí você vai ter que colocar mais cadeira lá, as votações serão mais longas, os debates serão mais longos, porque você vai ter 27, você vai ter mais setores da sociedade representados na casa. Vamos para o nosso primeiro intervalo, o Hiper Business volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Hiper Business e continuamos a nossa entrevista com o vereador Nicanor Lopes, do PSDB, presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Nicanor, no final do primeiro bloco, falávamos a respeito do possível impacto que teria no orçamento em relação ao aumento de vereadores. Você me disse que toda essa adequação terá que ser feita no mesmo orçamento. Exatamente. Sabemos que a Câmara vem em algumas ocasiões nos últimos anos, devolvendo orçamento, ou seja, recursos de sobra do ano legislativo, né, para os cofres da Prefeitura, ou seja, para o Executivo. Essa sobra, em sendo mantida com uma gestão mais rígida, um controle mais rígido dos gastos, essa sobra seria suficiente para custear, então, ou ajudar a fazer esse, entre aspas, se vira para acomodar todo mundo na Câmara? Eu entendo que com a mesma austeridade que tem sendo administrada a Câmara de 2009 para cá, em 2009 nós tínhamos um duodécimo de 5%, foram devolvidos 6 milhões e 300. O ano passado nós tínhamos 4,5%, foram devolvidos 4 milhões. Mesmo com 27 cadeiras, nós vamos poder devolver dinheiro ao município para fazer obra. É uma estimativa que eu fiz dentro dos conhecimentos que nós temos e nós vamos ter maior representatividade e vamos continuar devolvendo dinheiro ao município para que se faça obra à população. Nós vamos ter agora a duplicação da Henri Nestlé, assinada a ordem de serviço na última semana, uma obra importante, uma artéria importante da Zona Leste, que será duplicada com dinheiro da Câmara. Nós temos hoje o Hospital Municipal Santa Lídia, que também só foi possível a sua aquisição
porque a Câmara deu dinheiro para pagar uma dívida em torno de 4 milhões que o hospital tinha com credores. Aí converteu a dívida em participação do município, no hospital. No hospital. Como a família doou ao hospital desde que o município assumisse o passivo. O passivo só foi possível ser quitado com o dinheiro que a Câmara devolveu. E esse ano eu acredito que nós vamos devolver entre 13% e 16% do orçamento ao município. A minha ideia é fazer um caixa disso, que nós já estamos fazendo, janeiro, fevereiro, e a hora que for no segundo semestre, setembro, outubro, eu vou reunir o colegiado, que são os 20 vereadores, não vou decidir sozinho, nós vamos escolher, a minha ideia é que escolhemos aí 3 obras, e aí sentamos com a prefeita e destina. Então, é o terceiro ano, tenho certeza, que a Câmara vai deixar uma obra importante para a população da nossa cidade. Nicanor, quando se cria um hábito que, por exemplo, em 2009 devolveu tantos milhões, em 2010 devolveu a Câmara 6 milhões. Isso gera um impacto positivo, é claro, para a população, e a Câmara também divulga isso e faz a sua propaganda, entre aspas, para dizer que administrou corretamente, com rigor, o dinheiro público e está devolvendo para uma finalidade importante para a cidade. Mas quando se cria essa expectativa, isso acaba se tornando um hábito, e todos os outros presidentes da Câmara entram com esse propósito de, opa, eu não posso deixar de economizar e eu também não posso deixar de devolver. E isso, por um lado, é bom, mas por outro lado, faz com que, às vezes, investimentos que não sejam tão complexos, mas de médio e pequeno portes, que de repente precisem ser feitos, deixem de ser feitos para que aquele determinado presidente da Câmara faça essa economia de caixa para que lá no final ele possa devolver e possa prestigiar e projetar o legislativo na cidade como vem sendo projetado nos últimos 2 anos. Não há um pequeno risco de repente, deixar de se fazer coisas importantes por conta dessa economia? Não, eu entendo que o hábito é muito bom, porque nós vamos criar aí uma cultura de austeridade, que já foi criada e que tem que ser mantida, de austeridade com os gastos, de transparência, de fiscalizar realmente todos os serviços que são prestados na casa, e entendo que dá para fazer as duas coisas. Dá para trocar computadores que não precisa trocar, fazer o investimento que nem está sendo feito para que tenhamos lá a TV Câmara funcionando normalmente. A Câmara precisa ampliar suas instalações. E dá para fazer. Todo mundo apertadinho. Mas dá para fazer as duas coisas. Dá para você tocar o legislativo tranquilamente e dá também para fazer essa economia e investir na cidade, porque nós sabemos, quando nós pegamos o orçamento do município de Ribeirão Preto, e esse ano deverá chegar em torno de 1,5 bilhão, nós tivemos 1,410 no ano passado, é um volume grande. Só que quando você pega o que é investimento, é 50, 60 milhões de reais somente que o município tem para fazer investimento de capital. Então é muito importante essa colaboração do Legislativo para que realmente ajude aí o Executivo a investir em obras que a população clama. Nós tivemos um projeto polêmico recente que foi a questão do repasse de verba pública para os times de futebol de Ribeirão Preto, Comercial e Botafogo, para a realização de um clássico Come Fogo na cidade, né? Nós sabemos que tem um time numa divisão do Campeonato Paulista, outro em outra divisão, e que talvez, assim, a gente faz votos que eles se encontrem rápido, sempre na divisão de cima, né? Mas num curto espaço de tempo eles não vão se encontrar naturalmente pela tabela da Federação Paulista de Futebol. E esse projeto gerou polêmica pela questão do uso público